que você acha? Acho que a gente pode começar devagarzinho, Quer né? esperar um Descendo aqui pouquinho? as trilhinhas, Aham. em respeito aos pontuais. Bom, eu vou tentar, eu espero que eu não me perca nesse Zoom aqui. Eu sou a Maria Alice, né? Trabalho no Hospital 9 de Julho, da Rede DASA, e a gente, eu queria apresentar o José Mauro, né? Que é nefrologista, doutor em medicina pela USP, atualmente também trabalha no grupo de IRA do HC da Faculdade de Medicina. José Mauro, que atualmente é o nosso chefe, e eu queria que ele fizesse a introdução, né, antes da apresentação desse tema, uma causa em comum de IRA, mas principalmente essa oportunidade que a gente está tendo, né, de não só oferecer, né, a apresentação desse tema para os nefrologistas ou para os médicos envolvidos mais no 9 de julho, no Hospital 9 de Julho, mas também da Rede DASA de uma forma geral. Então, isso era uma coisa que a gente sempre pensava, né? E agora acho que com a presença do José Mauro isso ficou ainda mais importante. Então, eu vejo que tem gente de Brasília aqui, que eu já vi o Pedro, a Marília de Salvador, e, enfim, passo para você a palavra, José Mauro, para você fazer a sua introdução. Obrigada. Obrigado, Maria Alice. Prazer enorme. Boa noite a todos. Todo mundo cansado, dia longo. Alguns lugares mais frio que outros, né? Talvez Foi não para frio. Marília, né, Marília? Aí nem tanto, né? Mas aqui está meio friozinho. Bom, felicidade enorme estar vendo o Pedro Túlio, Pedro, Marília. Não achei ainda aí o Alan do CHN, não sei se ele está entrando. Mas a ideia é acho que cada um de nós, das equipes de nefrologia dos hospitais da rede, deve fazer uma reunião científica com 9, 10 pessoas, ou até menos. A nossa ideia aqui é ver se a gente não catapulta, não alavanca essas reuniões e forma uma rede de nefrologia, e não só médico, né, Maria Alice? Assim, a gente vê que tem não médicos entrando, e a Sim, ideia é sim. fazer disso um fórum para tratar de nefrologia, qualidade de medicina, inovação, tendências, né? Acabou de ser um artigo no Nature que eu estava vendo hoje sobre diálise implantável, né? Dispositivos de diálise implantável, né? Então Uhum. realmente a coisa está avançando. Então, esse seria um fórum para a gente poder trocar ideias no Brasil todo aí e compartilhar experiências, principalmente, né? Uhum. Então, fiquei incumbido hoje de dar o pontapé inicial dessa reunião aí nacional, né, da Rede DASA da Nefrologia. Então, eu vou compartilhar aqui, sem mais delongas, a minha apresentação. Eu espero tornar essa apresentação não chata, entediante, que a gente possa trocar algumas ideias aí e provocar vocês com uma coisa que para mim não é muito comum. Por isso que eu trouxe esse tema, mas que eu acho que depois que aconteceu eu tenho ficado cada vez mais atento e me parece que talvez seja uma coisa um pouco negligenciada e subdiagnosticada. Ah, eu não tenho nenhum conflito de interesses para essa aula, né? Então, vamos lá. Aperta os cintos aí. Deixa eu clicar aqui na tela para poder mudar. Deixa eu diminuir aqui também a minha imagem. Ok. Então, trata-se de uma senhora de 64 anos, uma psicóloga, também atriz, separada, 2 filhos muito bacanas. Ela é de São Paulo, mas radicada na Ilha Bela, no litoral de São Paulo. Ela tem muita doença, como vocês vão ver à frente, mas o que a trouxe no hospital, que não é o NOF, um outro hospital de São Paulo, na emergência, foi uma diarreia importante, há uma semana, com presença de sangue. Eu consigo apontar? Acho que sim, né? Com presença de sangue, uma dor anal,
e muito vômito também. Basicamente, ela contou para mim que passou a semana inteira com diarreia profusa e sem conseguir ingerir nada. Ela foi admitida no feriado de 9 de julho de 22. Ela disse que não procurou assistência antes, porque imaginou que o quadro seria um quadro meio autolimitado, mas quando ela percebeu que ela estava com muito mal-estar e edemaciando, ela ficou assustada. Não tinha febre, só estava ainda nauseada e com vômitos até a véspera da internação. A diarreia estava até um pouco melhor. Ela, como vocês podem ver, ela tinha bastante doença, ela tinha um TMO autólogo por uma LMA em 98, que deu muito certo, embora ela tenha ficado com o que a gente chama de uma medula preguiçosa, né? De vez em quando tinha que tomar eritropoetina, fazer umas anemias, chegou a tomar transfusão, e talvez associado ao que veio depois, também a medula não tinha um ambiente muito propício também. O que aconteceu? Ela teve uma doença veno-oclusiva após TMO e evoluiu com a cirrose hepática. E fazia cefalopatia hepática, fez algumas vezes, fez hemorragia digestiva, ascítica, ou seja, o pacote completo. Em 21, quando ela estava internada por um Covid, ela não saiu do ventilador, uma ascite maciça, e nesse momento, nesse cenário, colocaram TIPS. E ela foi bem com TIPS, né? Ficou um pouco mais suscetível à encefalopatia, mas melhorou a ascite, conseguiu sair da ventilação mecânica. De lá para cá, ela fez alguns sangramentos digestivos por antidisplasia de seco, e esse Covid foi um Covid grave em 21. Talvez, se eu não me engano, já tinha vacina, foi pós-vacina, mas enfim, uma forma grave. E ela tem um diabetes que já foi pior, que depois que ela ficou hepatopata, isso exigiu menos remédio. Então, de maneira geral, ela toma um protetor gástrico, tomava um glifage, uma vortioxetina, neomicina, 3 vezes ao dia, acho que aqui está errado, Pasalix à noite, lactulona para manter o trânsito, Epamers, o quelante de ácido biliar, o colestiramina, só se tivesse prurido, e eventualmente ela tomava insulina para quando ela abusava um pouco, segundo ela. E tinha uma diabetes, uma endocrinologista que via isso um pouco meio longe, assim. Mas não tinha umas hemoglobinas glicadas muito ruins. Ela chegou muito consciente, orientada, um pouco de dor de cabeça, mas sem nenhuma disfunção, sem um déficit aparente. O ritmo em 2 tempos, sem sopros, pressão estava ok, sem droga, a pressão era essa na chegada, a ausculta pulmonar não chamava atenção, ventilando bem, ar ambiente, boa saturação, um abdômen globoso, ascítico, mas até deprimido para o que já foi no passado, um pouco dolorido, mas sem descompressão brusca positiva, e tinha um exame de prócto por conta dessa queixa de uma hematoquesia, de uma doença hemorroidária ali externa, com alguns plicomas, alguns lives de sangue, mas no toque, resíduos de fezes sem sangramento ativo. E aí esse é o cenário. Essa senhora chega com a creatina de 8,8, uma ureia de quase 200, um potássio alto, muita acidótica, uma hiperlactatemia, muito anêmica, plaquetopenia, que ela já tem de base. E quando a gente puxa no histórico dela aqui, se foi o dia de feriado, né, aqui em São Paulo, 9 de julho, ela chega com secretinina e ela tem aqui, após o Covid, ela ficou aqui com 1,2, 1,3 de creatinina. Ela tinha antes do Covid, ou no começo do Covid, ao final daquele mês de junho de 22, ela saiu com esse 1,3 e aparentemente estava tudo bem na vida dela. Bom, de madrugada ela continuava hipercalêmica, muito acidótica, um pouco refratária às medidas, melhorou, mas nem tanto. Já anúrica, um pouco de vômito, e a equipe da emergência e da UTI acaba entrando em contato com a retaguarda de nefro, que aciona um catéter de curta permanência e começa suporte renal artificial. Bom, ela evoluiu anúrica, essa aqui é a evolução da nefrologia, né, hipótese de uma ira cardíaco 3, talvez por uma desidratação, uma cirrótica, e possivelmente uma ira, talvez aí com um substrato anátomo patológico de uma necrose tubular aguda. Ela fez o ultrassom no dia seguinte mesmo, que tem rins de bons tamanhos, 13 e 13, basicamente, boa córtex, bexiga vazia, sonda dentro da bexiga, mas sem diurese, depois foi sacada, e sem hiperecogenicidade, nada disso. Esse é o aspecto, acho que não precisa entrar em detalhes aqui.
também uma imagem, não tinha muita coisa, ela ganhou a indefectível pique já na chegada, né? Ninguém lembra que um paciente um dia pode precisar de uma fístula, né? Todo mundo já ganha uma pique hoje, se virou uma febre, e parece aqui que ela está um pouquinho congesta, né? Bom, o exame de urina dessa paciente, na chegada, era bem sujo, que embora não tivesse muita proteinúria, tinha hematura, leucocitúria, coisa que no passado, olhando aqui, mesmo na internação do Covid, a maior parte dos exames de urina não tem hematúria, e quando ela não tem infecção urinária, tampouco leucocitúria e nunca proteinúria. Então, um exame de urina na chegada muito feio, mas que também, logo depois, tratando, tinha Itu, a gente tratou Itu, os exames que se seguiram, esse é um de agosto que eu pego aqui, normal, não chama atenção. Bom, a gente aqui tem que começar provocando vocês com relação a essa cirrose no hepatopata, né? Então, eu ponho alguns pontos aí que eu trago comigo, né? Sempre, quando eu vejo um caso de um cirrótico com IRA, né? Para não cair na armadilha de sempre, né? Sabendo que a causa mais comum ah, da IRA, a causa mais comum, não, mas a causa clássica da IRA é a síndrome hepatorenal, ela tem um prognóstico reservado. O tratamento, nesse caso, é transplante hepático, né? E alguns dizem até que se você ficar no hepatorenal prolongada, como o diálise como ponte, se eu sou um candidato a transplante, isso exigiria até um transplante duplo. Sabendo que só 20% dessas IRAs no cirrótico podem ser classificadas como hepatorenal, e aquela classificação é uma classificação bem frouxa e bem sujeita a um misclassification. Assim. A nossa paciente mesmo não tinha como classificar. Como a paciente está anúrica e necessita de diálise, fica muito prejudicada essa classificação. Outra coisa que eu tenho visto na prática clínica é que a terlipressina com albumina, meio que nos dias de hoje, virou uma panaceia para qualquer IRA num paciente cirrótico, né? E tem uma suspeita grande de que isso talvez não seja muito bom. Até porque só 20, no máximo 30, 35% dos pacientes cirróticos, os melhores trials, e tem 3 grandes trials bons, randomizados, respondem à teripressina albumina quando tem uma hepato renal. Sendo que muitas vezes os pacientes com NTA melhoram e você nunca vai saber se foi a tua teripressina de fato que fez aquele paciente melhorar. O fato é que esse paciente, a gente não caiu nessa armadilha da hepato renal, parecia ser uma IRA mesmo, essa paciente tipo NTA, uma pré-renal que evoluiu para NTA, e essa paciente eventualmente evoluiu com a recuperação da diurese, ficou urinando 1,5 litro, 2, mas manteve a necessidade de diálise com uremia sintomática, isso por 3 a quantas semanas após o segmento. E aí, também algumas premissas, né? Paciente cirrótico com 3, 4 semanas de IRA, já estava bem clinicamente, sem sinais de recuperação, exceto pela recuperação de diurese, que nos deixou muito animados no primeiro momento. A gente acredita que é necessário providenciar um acesso definitivo, uma vez que, eventualmente, ela está naqueles 5 a 20% das IRAs, que é essa NTA aqui, das IRAs que acontecem no mundo moderno, evoluem com doença renal crônica com necessidade de substituição. Se o sedimento é rico, né, e nesse caso, no começo era, depois não, você deveria providenciar uma biópsia renal até para descartar a doença sistêmica e acometimento renal secundário, nessa altura, C3, C4, tudo isso aí chegou com resultado negativo para essa paciente no começo, na chegada, para tirar da frente, possivelmente, uma anemia, glomerulonefrite, nada disso foi positivo. Mas, no caso dessa paciente, uma biópsia renal poderia eventualmente ajudar no prognóstico, eventualmente saber se eu já passo um catéter de longa permanência para planejar a vida dela, enfim, avaliar o grau de cronicidade e, eventualmente, uma doença crônica associada. Eu acredito que todas as alternativas acima estão verdadeiras, né? Então, a gente seguiu com a ideia de biopsiá-la. O problema é que no mundo real, né, essa paciente ficou com essa programação da biopsia renal a partir da segunda para a terceira semana, a gente falou, não, isso aqui está esquisito, vamos biopsiar porque a gente precisa definir o futuro dela, mas ela teve uma infecção urinária, como eu falei para vocês, precisou tratar com antibióticos e em determinado momento continuou fazendo febre, a gente trocou um acesso por suspeita de infecção de corrente sanguínea, nunca era uma função tranquila, porque ela tinha 40 mil plaquetas. Da mesma maneira, a diálise foi um pouquinho conturbada, que ela fazia muito sintoma na diálise, como se fosse uma síndrome de desequilíbrio. Precisou ajustar a medicação com encefalopatia hepática, porque ela andou oscilando bastante o sensório, e chamamos a hematologista dela, antiga hematologista, até para nos ajudar aí, junto com
com um cirurgião hepatologista que segue essa paciente para nos ajudá-la a biopsiar. Então, a gente preparou do ponto de vista hematológico para fazer uma biópsia guiada por imagem. E para fazer uma história longa curta, esse é o achado da biópsia da paciente. É uma biópsia que, infelizmente, foi pouco representativa, tinha uns 4, 5 glomérulos, parte deles esclerosados, como a gente pode ver aqui, outros não. E tinha atrofia tubular, um pouquinho de fibrose focal, mas não muito, mas alguma fibrose, pouco infiltrado intersticial, mas algum. Mas olhando aqui, o que chamava atenção, e eu não sou patologista, mas eu conversei muito com o Dr. Leonardo Testagrossa, e aqui a gente vê esses grumos desse maçaroca transparente preenchendo os túbulos. Aqui tem um pouco mais também, aqui tem. Em maior aumento, a gente vê claramente que são estruturas estranhas, aqui como se fossem algum aglomerado de cilindros, né? Aqui em maior aumento, a gente pode ver bem, obviamente tem NTA, com simplificação dos túbulos, como se estivesse em regeneração, e foi laudado como realmente um NTA em regeneração, um pouquinho de infiltrado intersticial, mas sem mania muito grosseira, um pouquinho de fibrose, e esses aspectos aqui intratubulares, que tem essa birrefringência aqui, quando eu faço com essa técnica aqui, Maria Alice, me ajuda. Quando eu faço enfim, eu vejo os cristais claramente aqui na luz polarizada. Quando eu faço a luz polarizada, eu vejo claramente aqui cristais, sugerindo fortemente cristais de oxalato. Então, essa paciente ficou com achado da biópsia renal como uma injúria tubular aguda, uma necrose tubular aguda associada a frequentes cristais de oxalato tubular, um pouquinho de fibrose e atrofia focal e uma esclerose glomerular global que não dava para progredir além desse diagnóstico histológico. Então, o patologista laudou com uma possibilidade de uma nefropatia por oxalato como fator principal ou secundário. Bom, o que é a nefropatia do oxalato? Eu peguei aqui algumas definições da literatura e pensei precisa de 3 coisas, né? Uma doença renal progressiva, com aumento da creatina de pelo menos 50% em um ano, não precisa ser uma IRA, pode ser uma doença renal aguda ou até uma DRC, com deposição de cristais de oxalato associada a injúria tubular e algum grau de nefrite intersticial, e exclusão de outra causa de doença renal, não fora as classicamente conhecidas que acompanham a maioria das pessoas, como nefrosclerose e, eventualmente, doença renal diabética. Essa é a definição que se convencionou usar. Então, diante disso, assim, eu queria que vocês pensassem, olhassem isso aí, obviamente isso não é uma enquete, mas diante desses achados, com presença de cristais de oxalato de cálcio intratubular, são possibilidades diagnósticas, algumas dessas aí, ou todas, intoxicações, por exemplo, etilenoglicol, vitamina C, a presença de uma pancreatite crônica, o uso crônico de orlistat, né, a inibidor da lipase, síndromes desabsortivas, né, doença de Crohn, intestino curto, enfim, doença celíaca avançada. Todas essas alternativas estão corretas, tá, pessoal? Todas essas alternativas podem cursar com IRA ou doença renal crônica progressiva ou agudização em cima da doença renal crônica pela presença desses cristais de oxalato de cálcio. Então, a ideia aqui é dividir com vocês uma revisãozinha do que é essa IRA por cristal de oxalato e, eventualmente, outras síndromes associadas à presença de cristal de oxalato. E o foco aqui, obviamente, é a hiperoxalúria secundária, e não a hiperoxalúria primária. Mas, para isso, eu preciso contar para vocês que a maior fonte de oxalato no nosso organismo vem desses caras aqui, ó. Né? O glicolato, que deriva do metabolismo do glioxalato, isso vem de metabolismo de aminoácidos, isso vem de metabolismo de colágeno, aqui a hidroxpolina também é uma fonte de oxalato, que vem do metabolismo do colágeno, responde por 15%. Glicina também, o aminoácido glicina contribui para algum grau de
da presença de oxalato na circulação, e produtos do metabolismo da glicolização avançada, né? Muito associado com o metabolismo glicídico e lipídico, e aí tem um potencial grande, tudo leva a crer, e dados sugerem, que o diabético tem um aumento da produção do oxalato a partir dessa via aqui. Enfim, o oxalato é um subproduto metabólico hepático de uma série de vias do metabolismo. E aí, quando você tem alterações do processamento desse glioxilato, se você tiver uma produção aumentada desse glioxalato, seja através do desvio da glicina aqui, se você tiver alteração nessa enzima GT, isso caracteriza a maior parte das hiperoxalúrias primárias, você gera muito oxalato, e é isso que faz com que a doença da infância, principalmente da infância, e principalmente a tipo 1, que é a hiperoxalúria primária, determine a formação de oxalato de cálcio, cálculo, precipitação, nefrocalcinose, e eventualmente até oxalose sistêmica e perda de rim. Ou seja, um problema hepático que exige até recentemente, exige o transplante de fígado para corrigir o metabolismo. Existem outras formas de alterações enzimáticas também, são 3 formas no total de oxalúria, hiperoxalúria primária. Mas o interesse aqui nosso é falar de outras formas de aumento de oxalato e oxalúria, que seriam as secundárias. Então, a produção do oxalato, principalmente, e formando esse nível plasmático e a excreção urinária, vem do metabolismo hepático, mas eu tenho uma ingestão grande de precursores ou do próprio oxalato, que no meu intestino costuma ser excretado sob a forma complexada com oxalato de cálcio. O que acontece é que se eu tiver uma esteatorreia, uma má absorção de gordura, eu vou fazer o quê? Eu vou saponificar o meu cálcio e vou liberar o oxalato para o meu delgado, principalmente ilho terminal, ser absorvido largamente e aumentar o nível de oxalato plasmático. Então, todas essas patologias intestinais, pancreatite crônica não é diferente, que leve uma alteração da absorção da gordura, pode gerar o aumento da minha absorção do oxalato. Gastrectomias, principalmente aquelas Y de Roux, cirurgias redutoras para a obesidade no passado, antes do sleeve, das bandas, também determinavam muito esse tipo de situação. Isso determina o nível plasmático. Se eu tiver um aumento da minha absorção de oxalato, eu faço um aumento da minha excreção, e com isso eu posso ter basicamente 3 coisas: a forma cal, aumentar a chance de formar cal, eu posso fazer uma nefrocalcinose, ou eu posso determinar síndromes de perda de função renal, seja uma IRA, se isso se manifestar muito agudamente, seja uma doença renal crônica progressiva. Isso não é tão simples, cada vez mais as pessoas estão entendendo que também eu posso secretar meu oxalato no lume, ajudando a manter o nível plasmático, e parece que a principal bactéria, o Oxalobacter formigenes, é a principal bactéria intestinal da nossa microbiota responsável para degradar esse oxalato. E de maneira que tudo sugere que se eu tenho uma alteração na minha microbiota, então usar antibiótico largamente, tenho infecção por clostrídio, pode determinar uma diminuição do meu metabolismo de oxalato e também determinar uma hiperoxalose e hiperoxalúria. Ok? De maneira que, se eu estou em balanço, em condições normais, eu sou um normocara, eu tenho meu oxalato plasmático no nível de 1 a 5 micromolar. É muito pouquinho que eu tenho de oxalato na circulação, e isso é mantido assim porque, se eu tiver a função renal normal, eu mantenho a minha oxalúria sempre na faixa de até 40 miligramas por dia. Essa é a condição normal. Tudo isso aqui funcionando, se eu não tiver alteração no meu ácido graxo, se eu não tiver uma hiperoxalúria primária, se eu tiver uma boa função renal. De maneira que, isso é um artigo de 21, bem recente, e esse mais ainda na Nature Reviews 23, mostrando que se eu tiver um distúrbio na minha homeostase de oxalato, eu posso ter uma hiperoxalúria. Então, eu posso ter a primária, como eu já falei para vocês, um aumento da produção hepática, isso aumenta o meu oxalato plasmático, determina toxicidade tubular, obstrução intratubular, ou formação de cálculo, ou nefrocalcinose. Não está muito bem claro porque eu sigo um caminho ou outro.
Se eu tiver uma alteração também, uma esteatorreia aqui, eu posso determinar, diminuindo o meu oxalato fecal, eu posso determinar uma hiperoxaluria entérica, aumentando o meu nível plasmático e também determinando esse tipo de coisa. E se eu tenho uma perda da função renal, eu posso determinar também um aumento do oxalato, depositando isso em vaso, em músculo, e determinando uma série de consequências que vêm a seguir. Antes disso, só para lembrar, então, que condições outras além da entérica? Quem não lembra da intoxicação por etileno glicol, né, que é um álcool que dá uma acidose de NO-GAP aumentado, GAP osmolar, e que os subprodutos do glicoldeído que se vem e depois o ácido oxálico podem gerar oxalato de cálcio. A ira da etileno glicol é uma ira nada mais nada menos que uma precipitação aguda intratubular de oxalato de cálcio, via produção de DHL. Da mesma maneira, se eu tenho uma grande ingesta de vitamina C, uma intoxicação por vitamina C, a vitamina C é um precursor do oxalato de cálcio também. Todo mundo lembra da nossa crise aí nosso surto de intoxicação por etileno glicol, de uma cervejaria brasileira que contaminou no processo de formação com etileno glicol, ou dietileno glicol, e isso gerou uma formação de oxalato de cálcio, além de neurotoxicidade, alguns pacientes morreram, outros ficaram dialíticos, e a gente sabe que tem algumas estratégias para tentar diminuir a formação de oxalato de cálcio e diminuir a toxicidade do ácido oxálico, como datiamina para os pacientes, dapiridoxina, que é usado na hiperoxaluria primária também como adjuvância, mas o principal fator que impediria o efeito tóxico do etileno glicol seria muito precocemente dar o fomepizol, que é o antídoto, ou mesmo o etanol como antídoto do etileno glicol. Pois bem, essa é uma revisão de 23 também, que vai tornando a coisa mais complexa, né? Isso tem sido um ponto de muita pesquisa científica recentemente. Parece que existe um interesse muito grande pelas cristalúrias e as cristalopatias. Já vou chegar lá. Então, se sabe hoje que tem até nome e sobrenome o trocador, né, o transportador, o trocador, um trocador de ânion, que troca o oxalato no lume intestinal pelo cloro. Não se sabe qual é a contrapartida na parte basal aqui, junto ao intestino, mas a parte luminal, eu consigo secretar oxalato na minha luz intestinal também, tentando manter essa homeostase. Ou seja, a conferir, existe aqui também uma possibilidade até de um alvo terapêutico futuro aqui para alguns pacientes. E como eu falei para vocês, adiantei lá atrás com com a nossa bactéria, o Formigenes, é a principal bactéria que degrada na luz intestinal o oxalato. Ela responde por quase totalidade dessa degradação, embora outras bactérias da nossa microbiota também sejam responsáveis. Hoje existem até bactérias geneticamente modificadas que carregam uma carboxalase para degradar o oxalato, também está sendo testada in vitro inicialmente, de maneira que eu tenho aqui uma possibilidade de atuar na minha microbiota para determinar a diminuição do nível de oxalato. Inclusive, até isso pode explicar por que a gente não vê mais a lesão pelo oxalato. Talvez existem pessoas predispostas por questões de microbiota. Por exemplo, ratos de gaiola de laboratório que estão predispostos no modelo experimental a uma hiperoxalúria, quando recebem uma microbiota, tipo um transplante de fezes, de um mamífero que seja herbífero, porque o herbífero tem que lidar com muito mais vegetais e muito mais oxalato, o animal diminui a hiperoxalúria. Então, parece que a microbiota é muito importante nesse processo aí. Então, como eu falei para vocês, muita literatura recente nos últimos 5, 3, 2 anos, falando das nefropatias por cristais ou cristalopatias. Esses autores sugerem que você deva classificar as cristalopatias em 3. O tipo 1 seria, por exemplo, a artéria embolite de colesterol, porque está no compartimento vascular, os cristais de colesterol, que são embolizados, por exemplo, num CAT, num cateterismo. Os do tipo 2, que estão no compartimento tubular, exemplo, o nosso oxalato de cálcio, mas ácido úrico, quando faz lise tumoral, cristais de algumas drogas, como indinavir, metotrexato, cipro, sulfa, fosfato de cálcio, quando se usava nos Estados Unidos, tratamento e FLIT e preparo entérico com fosfossoda, aquilo reabsorvia, podia precipitar com fosfato de cálcio dentro do tubo e levar uma ira.
As próprias gamopatias, a Kästner nefrópata da cadeia leve do mieloma também é considerada uma cristalopatia. Existem causas genéticas, e o tipo 3 seria o tipo relacionado às litíase, ou seja, estaria apatia dos ductos Benini e da papila formando cálculos. E por que o oxalato faz tanto mal ao rim, pelo menos na sua forma de tipo 2 aí, tubular? Quando eu tenho esse depósito de cristal, e aqui vamos falar do oxalato de cálcio, que é o nosso interesse, eu posso absorver isso pela célula, pelas aquelas proteínas que endocitam aqui, cubilina, megalina e outros processos de transporte. Aquilo entra na célula, chega ao intestício, e no intestício, via receptor de TNF, células dendríticas, estiócitos, fagocitam esses cristais e via inflamassomos, né? Essa via que está muito na moda, a via dos inflamassomos, mediado por esse fator aqui, ele ativa interleucina 1 beta e outros, e leva a um recrutamento de leucócitos, inflamação na citoquina, alteração da permeabilidade vascular, ativação do componente, ou seja, tá formada aqui a tempestade perfeita para dar uma fibrose tubo-intersticial, uma nefrite tubo-intersticial. Da mesma maneira, esses cristais podem ser absorvidos pela própria célula tubular e determinar uma ativação dos necrossomos, e ativa a via aqui da necroapoptose, é uma outra via muito em voga atualmente, necroapoptose, e essa necroapoptose é secretada, e esses produtos da necroapoptose nada mais são, via Ripke, nada mais são do que DAMPs, né? Os padrões moleculares associados a dano tecidual. Então, aqui tem resto de DNA, estona, isso vai também via DAMPs e ativa o recrutamento de células inflamatórias, quimiocinas. Então, via um mecanismo retroalimentado aqui de NIA. Não é à toa que o cara que escreve essa revisão no Kidney 21 é o Perazella, um dos caras que mais estuda nefrite intersticial aguda. Então, vamos falar um pouco do que acontece na clínica. Aqui eu estou em 2020, essa é uma coorte grande, em 2020 ele achava que era a maior coorte até então, de oxalato documentado por biópsia, então é na Bélgica. Eles pegam pacientes com nefropatia por oxalato no adulto, eles pegam milhares de biópsias, quase 2.500 biópsias naquele período de 8 anos, um banco de dados, um coorte belga. Então, eles olham 2.265 biópsias nativas em adultos e identificam 22 casos, dá 1% do universo de biópsia deles. Tem outra coorte também que vê, acha em torno de 0,5% a 1% também, de pacientes com perda de função no universo de biópsia. 1% seria nefropatia por oxalato, por aquela definição, ou seja, presença de oxalato com perda de função. 72% dos casos se apresentam como doença renal crônica e 38% como IRA pura. As causas mais comuns, em quase metade dos casos dessa coorte, era pancreatite crônica, bypass gástrico, talvez antigos, né? Que era mais comum fazer bariátrica com bypass. Eram as principais causas. E num segmento aí de menos de 3 anos, metade dos pacientes evoluíam para injúria renal, mostrando o caráter progressivo dessa condição. Então, aqui, a tabela 1 desse artigo, mostrando que metade dos casos estão aqui, né? Pancreatite crônica, pancreatectomia por um hipo para tratar um tumor de pâncreas, Crohn, essas são as principais causas. Não tem nessa coorte aqui nenhuma hiperoxaluria primária. E o interessante aqui, a gente está falando de uma excreção de oxalato, que o normal é menor que 30, de 86 miligramas nas 24 horas, ou miligrama por grama, né? Bastante. E aqui, em 11 pacientes dos 21, tinham o esteatocrito, e metade deles dessa metade dos pacientes que tinha, a média de valor do esteatocrito foi de 47%, ou seja, mostrando muitos desses pacientes nem sabiam que tinham esteatorreia, diagnosticaram a síndrome de absorção absortiva depois da apresentação do quadro de oxalúria. Essa figura 2, mostrando que metade dos casos aqui são pancreatite, bypass e uso de orlistat, aqui, como eu comentei com vocês. Lembrar que sempre tem causas não determinadas, devem ser causas dietéticas, e a gente tem aqui ingesta, né? Tem ingesta aqui, e tem também um caso interessante que eu achei essa droga que é para mieloma, também parece que quela sais biliares e pode determinar também presença de oxalato, o lenalidomida. Não sei se isso é muito frequente, quem tiver experiência se manifesta. Mas qual que é o desfecho? De novo, né? Um follow-up de 29 meses, metade deles evoluindo para doença renal
necessidade dialítica final 5-HD. E aqui, olha como parece aquela nossa imagem que a gente viu lá na biópsia do nosso paciente, né? E aqui você vê que na luz polarizada, a birrefringência, bem nessa região, né? Bem correspondente a esses grumos aqui de cristais. Isso é patognomônico. Essa é uma outra coorte que veio a seguir, a coorte da Mayo Clinic. Os pacientes, essa é a maior coorte atual agora, porque são 64 pacientes, e o objetivo aqui do pessoal da Mayo Clinic foi tentar separar, ver se tem alguma diferença nos entéricos, oxalúria entérica, das formas não entéricas. Então, de 2009 a 2020, acharam 64 biópsias de rim nativo em adultos. Aqui, no caso, inverteu, né? Não, perdão, aqui 60% inverteu. 60% se apresentaram como IRA, sendo que quase metade desses precisaram de diálise na apresentação, ou seja, uma apresentação bem grave. E, de novo, também nessa coorte, a maioria entérica e a minoria aqui, vitamina C, intoxicação, dieta, já vou falar para vocês que dieta é essa que pode levar a uma hiperoxalúria, e, de novo, aqui eu não consigo achar a causa. Esse é um gráfico também de colunas, mostrando que o Y de Roux das entéricas é o mais comum, insuficiência pancreática, doença inflamatória tem que ser Crohn, que retocolite é só cólon, e aqui 3 com intoxicação por Clostridium. Bom, o que ele mostrou, interessantemente aqui, que não tem muita diferença entre você ter uma hiperoxalúria de causa entérica da não entérica. Mas, por exemplo, mesmo na entérica, eu salientei isso para mostrar para vocês, mesmo na entérica, só 50% tinha história de diarreia. Então, não dá para contar com alguém que vai chegar dizendo, eu sinto que eu tenho história de diarreia, as fezes boiam no vaso, um cheiro ruim, né? Não vai ter isso. Assim, você tem que procurar mesmo e fazer pesquisa de cetorreia. E depois do segmento médio de 10 meses, olha que tragédia. 39% dependente de diálise, 11 transplantaram e 1/3 evoluiu para óbito. Na análise multivariada, o que ficou como fator independente para desfechos ruins renais era só ter uma ira dialítica na apresentação. O cristal, ter doença renal crônica de base e tal, a presença de cristais na mais de 10 túbulos, isso ficou na univariada, mas não na multivariada, talvez pelo N. E aí, de novo, né, só para ilustrar para vocês, 2 casos publicados no BMJ Case Report, né, orlistat induzindo nefropatia de oxalato, muito parecida a imagem, de novo, dentro dos tubos, aquele grumo translúcido e meio acinzentado, e aqui mostrando os 2 pacientes que têm um uso crônico aí de 2 anos, ou sistematicamente, ou quando abusa da gordura, enfim, ou tentando emagrecer, mostrando que aqui eu tenho uma desabsorção e uma queda na filtração, elevação da creatinina. E eu trouxe esses 2 gráficos para mostrar o quê? Não melhora, né? Depois fica com uma cicatriz e o paciente fica com uma DRC. Esse é um estudo de 21 do renal failure na China. Eu mostrei Bélgica, eu mostrei Mayo Clinic, esse é na China. Esse da China eu achei mais esquisito, porque ele faz uma revisão de biópsia de acute kidney disease com oxalose. Olha também um período grande, de quase 10 anos, acha só 23. A maioria era IRA, apesar dele falar de AKD, a maioria era apresentação como IRA, e sendo que 65% desses casos foram biopsiados por uma suspeita de NIA induzida por droga. Né? 19 dos pacientes recuperaram total ou parcialmente a função. Então, uma evolução um pouquinho melhor. E aí, interessante, quando ele olha os fatores de risco para desenvolver oxalose renal, nefropatia do oxalato, a maioria dos casos tinha um fator identificado, mas a maioria ele chamava de nova disfunção renal. Né? Poucos tinham causa enteral ou aumento da ingesta. A maioria tinha o que ele chama de eu fiz oxalúria porque eu perdi a minha filtração. E aí achei meio estranho a discussão, ele acha que isso pode ser uma causa de hiperoxalúria, por isso que eu tenho paciente aqui com síndrome nefrótica, glomerulonefrite, NIA e presença de oxalato. É quase como se fosse um epifenômeno, alguma coisa associada para eu ter caído a filtração. E aí ele diz que se eu tenho uma oxalose com doença glomerular, é melhor do que eu tenho sem doença glomerular. Porque quando eu tenho o predomínio de NIA, talvez por eu ter uma NIA ali, uma doença tubular, talvez o oxalato faça mais mal ainda.
E aí ele faz uma correlação e mostra que a taxa de queda da creatinina, ou perdão, de queda da creatinina, ou seja, recuperação com 2 e 4 semanas, é inversamente relacionada com a severidade da oxalose no rim, do score de oxalose. E aqui ele vai na microscopia eletrônica, além de tudo, né? Ele vê aqueles grumos, marca com a luz polarizada e ainda vê esses cristais aqui, sob a forma de agulhas, aqui, bem, bem interessante. Faz sentido isso que ele está falando? Faz. De novo, a meio clínica aqui, mostrando que, e aí as cores aqui são para hiperoxalúria entérica em laranja, a primária em azul, ou eu estou dosando oxalato porque eu estou investigando cálculo em cinza e tem uns verdes que não tem nem cálculo. E o que ele quer mostrar nessa coorte de algumas centenas de pacientes com essas diversas patologias é que, à medida que eu caio minha filtração, aumenta o meu oxalato plasmático. Pô, faz sentido isso, né? Começa a subir o meu oxalato plasmático para níveis que chegam próximo da supersaturação e podem até comprometer órgãos, que seria em torno de 30, 40 micromol por litro. Não chega a tanto, só aqui que chega, mas aumenta o meu nível de oxalato. Ok, mas é suficiente para dar uma hiperoxalúria isso? Pois é, quando ele olha a carga excretada que é a minha oxalato urinário, que é a carga que eu tenho que jogar para fora, à medida que eu aumento o meu oxalato plasmático, aumenta a minha proxalúria, uma relação direta aqui. E aí, laranja entérica, primária e azul, claro que muda a proporção dessa relação, porque a primária tem níveis muito mais altos de oxalato plasmático. E, obviamente, à medida que eu subo aqui, eu desvio para a esquerda, se eu tenho uma filtração menor, eu preciso de muito mais oxalato plasmático para conseguir excretar oxalato urinário. Mas isso sugere que sim, que se eu tenho uma queda de filtração, eu aumento o meu oxalato plasmático e posso eventualmente aumentar a minha oxalúria urinária. Isso sugere, isso indica que eu vou precipitar cristal de cálcio? Não. Tem uma série de outros fatores físico-químicos que vão determinar se eu precipito ou não. Mas faz sentido sim. Aqui é só para dar uma ideia que à medida que eu caio minha filtração de 90 para 20, um controle tem um nível normal de 1 a 3, não muda muito, 1 a 3 micromol por litro, é um nível normal. Quem tem pedra também não muda o nível de oxalato plasmático. Agora, o entérico é um intermediário até o oxalúria primária, ou seja, ele aumenta em níveis que são patológicos, nível plasmático, à medida que eu caio a filtração. Então, se eu tenho uma filtração menor, aumenta a minha chance de aumentar o meu nível plasmático, aumentar a minha excreção. Agora, se eu tenho hiperoxalúria primária, aí meu nível de oxalato vai para 20, 30 ou até mais. O tratamento para essa condição, pois é, tem, principalmente para a primária. A hiperoxalúria primária, o que a gente faz o que o pediatra faz? Pede para a criança, para o pai da criança, dar muito líquido, ingerir muito líquido para impedir a precipitação de cristais e formar cálculo, nefrocalcinose, dá piridoxina na forma tipo 1 e dá citrato, obviamente, como qualquer prevenção de cálculo. O tratamento definitivo é o transplante hepático, mas existem drogas, essa aqui foi aprovada pelo FDA, no Maziran, e essa aqui está em vias D, que são Small Interfering RNA, ou seja, RNAs, pequenos RNAs de 20, 25 pares de base, que são pedaços de RNA, que são como se fossem bombas direcionadas para aquele fator de transcrição daquela proteína que vai lá e interfere com a transcrição da proteína. Então, são RNAs de interferência pequeno, o Lumasiran faz parte dessa categoria, e eu não sou um entendido de hiperoxalúria primária, mas até onde eu pude ver, tem reduções de 40%, 50% nos níveis de oxalúria. Os estudos são muito, com esse grau com esse nível de desfecho, né, de endpoint, a gente precisa ver quais são os endpoints clínicos a partir de agora, mas a droga foi aprovada para reduzir a hiperoxalúria e a oxalose plasmática, obviamente, e os efeitos da hiperoxalúria em crianças até a sua idade adulta, impedindo eventualmente a evolução para doença renal crônica e tudo mais. Então, isso foi a meu ver, uma grande realização da comunidade médica nefrológica. Agora, a hiperoxalúria entérica tem algumas manobras que você pode fazer, né? Uma delas é dar 1, 2, 3 gramas de cálcio via oral para pacientes, para poder ver se esse cálcio quela o oxalato no intestino e impeça que o oxalato seja livremente absorvido.
resultado parece que melhor do que a maioria das coisas que eu vou falar. Dieta pobre em gordura, ok. O citrato pode ser tentado. O sevelamer já foi tentado também, resultados díspares, mas pode ser tentado como quelante. A colestiramina também, com resultados também ruins. E, recentemente, estão sendo testados probióticos, e até, por que não, aqui experimentalmente já está começando, uma oxalato descarboxilase recombinante. Em vez de sedar a bactéria, ou trocar flora, ou fazer o transplante de fezes, tudo mais, você dá o recombinante para tentar lisar destruir esse oxalato. E, obviamente, aqui eu já falei, etileno glicol tem antídotos. Bom, pessoal, eu tenho que dizer para vocês o seguinte, eu omiti uma informação para vocês. Essa ira no cirrótico, nessa paciente, ela contou para a gente, logo no começo, que ela havia tomado 3 sucos de carambola. Ela foi no churrasco, mas ela é vegana para tratar a insuficiência hepática, e ofereceram para ela uma grande salada cheia de carambola cortada, né, na salada, e ela fizeram um suco de carambola. Parece até que ela gosta de suco de carambola, ela é conhecida por isso. Usaram 3 ou 4 carambolas para fazer aquele suco no liquidificador. Ela tomou 1 ou 2 copos daquilo lá, e depois disso ela começou a vomitar, passar mal, provavelmente a causa da precipitação de oxalato de cálcio é uma intoxicação aguda pela Averrhoa carambola, ou chamada starfruit, da família das oxalidáceas, que é essa frutinha que gosta de enfeitar os drinks nos pubs, mas que tem essa propriedade. Essa paciente, a gente dosou oxalato plasmático, não dava para dosar urinário, porque ela não tinha diurese no começo. O oxalato plasmático dela é alto, mas não é diferente de um renal crônico, antes da diálise. E aí, essa foi uma revisão que foi feita logo que esse caso veio à tona, uma revisão que a gente foi buscar, uma revisão que vem do sudeste da Ásia. A maioria dos casos de intoxicação por carambola, levando a nefrotoxicidade e até a cardiotoxicidade, vem daquela região, porque eles consideram medicinal. Eles têm, inclusive, uma carambola que tem mais oxalato. Ela é pior, não é tão doce quanto a nossa, ela é pior de gosto e pior do conteúdo de oxalato, mas ela é considerada ser medicinal para tratar diabetes. Então, você pega o diabético, que já tem oxalato elevado, às vezes com DRC, e toma essa carambola para tentar tratar a sua hipoglicemia. Então, os relatos iniciais no mundo inteiro foi de neurotoxicidade em quem tem doença renal crônica, principalmente os dialíticos. Isso, o Brasil, inclusive, o pessoal de Ribeirão Preto publicou essas casuísticas no Brasil, 30, 35 pacientes intoxicados por carambola em quem faz diálise. Agora, relatos de ira por carambola em quem tem função renal preservada de base ou um pouquinho alterada, são 36 casos publicados. Tem casos como o nosso, que não são publicados, então deve ser muito mais, mas você vê que a coisa não é tão comum. A quantidade é variável, mas chama atenção na literatura a baixa ingesta. É isso que eles falam. 4 a 6 carambolas, às vezes, determinam a tragédia, desde que você seja desidratado, tomando diurético, tomando algum remédio, enfim, com privação de água. Por algum motivo, você tem algum fator ali ou ser um cirrótico, por exemplo, como ela. Geralmente vem muito sintoma de intoxicação de trato gastrointestinal e ocasionalmente soluço incoercível, coma, alteração de sensório que ela não teve. Mas casos graves com ira nessa coorte são frequentes, inclusive nesse stand de diálise. Poucos têm biópsia, na literatura só 9 casos. O que eles acham nesses 9 casos geralmente é combinação de NTA, a nefropatia do oxalato e um pouco de NIA. Os riscos são esses, né? O diabético por ter uma oxalose aumentada, e aí tem a confusão do bias de porque no sudeste da Ásia a maioria toma a carambola porque acha que vai curar o diabetes, então muitos são diabéticos, e a evolução é bem variável, mas na maioria dos casos, felizmente e infelizmente para a nossa paciente, é de uma recuperação total. Eu não quero que vocês leiam isso, mas é só para dizer para vocês que essa coorte aqui, esses são os casos descritos. Em negrito aqui tem os casos que descrevem ira, nefropatia aguda por carambola, por oxalato. Você vê 2 casos aqui, 5 no Brasil, e a gente tem geralmente recuperação, tratamento suportivo, com diálise, recuperação. A gente tem aqui um estudo de Bangladesh com 20 casos, é o maior casuística, onde 15 tinham função renal normal, só 3 desenvolveram doença renal crônica.
só um dependente de diálise, e dos 5 que tinham doença renal crônica, só um se tornou dialítico dependente. Então, por ser uma exposição aguda, parece que ele é melhor do que a exposição crônica, como nos casos que a gente viu de hiperoxalúria entérica por desabsorção. Esse é mais um caso brasileiro, do pessoal dos servidores e da Paulista, mostrando que recupera, tá vendo? Faz uma anúria como nosso paciente, chega a fazer diálise, por creatinina cadê a creatina? De 12, e sai com a creatina de 1 em 1, alguns dias depois, ou seja, uma doença que, na maioria das inscrições, é uma doença de recuperação rápida, por carambola. E aqui o Toninho Seguro, o pessoal da Unifesp também, a ITA, tal, pega e faz um modelo de intoxicação por carambola, dando muita carambola por ratinho, privando ele de água e tentando ver se a N-acetilcisteína prevenia a ira por carambola. Então, tem modelo experimental de ira por carambola. Você tem uma queda da filtração aqui, né, no Starfruit, SF, e quando você dá o Fluimicil na água, mesmo por gavagem antes, você previne a queda do volume urinário, previne a queda da clínicinolina, né, melhora a lesão tubular, que está apresentada aqui nessas gravuras, e parece que isso depende do aumento do glutatión transferase, ou seja, diminuindo essa relação do TBAS com o glutatión, ou seja, interferindo no estresse oxidativo e prevenindo, talvez, o estresse oxidativo gerado pelo cristal de oxalato de cálcio. Curiosamente também, aí não saberia explicar por quê, talvez por ter preservado a função renal, precipita menos e acaba depositando menos cristal de oxalato de cálcio quando você dá o Fluimicil antes também. Uma última série de 2021, essa do Sri Lanka, 4 casos, eu acho que aqui não tem biópsia também, ou tem biópsia também, mostrando a recuperação, todos recuperaram para a função renal normal. E está bem evidente aqui a doença, a patologia do Sri Lanka. Da onde vem o oxalato? Da onde que vem o oxalato? Curiosamente, a carambola, fui pegar essa literatura aqui de 22, a carambola nem é quem tem mais miligramagem de oxalato por grama, por 100 gramas de comida, de alimento, comparado a alguns outros. Então, eu não sei o que é um rhubarb, é um vegetal que a gente não usa, mas espinafre tem bastante, olha que loucura. Folhas e a própria beterraba, as folhas de beterraba, castanha, peanuts, né? Almonds, né? Amêndoas, tem também. E aqui, chá preto, café, soja. Então, não é uma coisa que era para se esperar que a gente visse muito mais na nossa prática clínica intoxicação por oxalato, mas fica esse alerta aí. Por algum motivo, talvez quando eu faço um suco de carambola e concentre aquilo, eu consiga tomar uma quantidade muito grande, rápida, de estômago vazio, e isso pode determinar o aumento temporariamente dos cristais de oxalato. Essa é outra literatura mais recente, da Nature, de 23, mostrando que dos vegetais é o espinafre, beterraba, batata doce e muito cogumelo. Tem muito cogumelo, algum tipo de cogumelo, eu vou comentar com vocês, que tem oxalato. Mas café, alguns tipos de chá preto, soja, enfim, o Starfruit está aqui, mas melancia, goiaba tem um pouco, e assim vai. Vitamina C como precursor tem bastante também. O que aconteceu com essa senhora? 9 meses após a alta hospitalar, ela ficou 20, 30 dias internada, um pouquinho mais, ela saiu com seu Pemicate, está dialisando, fez recentemente uma fístula e está dialisando com um amigo nosso no litoral de São Paulo, nefrologista, fez residência comigo, Ivani de Freitas Júnior, está tratando dela lá. Ela está feliz, mora na Ilha Bela, dialisa lá, está pensando em fazer transplante, mas transplante de medula, cirrose, agora doença renal crônica, um desafio, 66 anos, mas enfim, você vê como ela está animada. Boa qualidade de vida, e até hoje me comunico com ela e com os filhos. Infelizmente, a evolução não foi boa. E aí tem uma coisa que eu queria dar um bônus final para vocês, se eu tiver um tempinho ainda, 2, 3 minutos. O oxalato, eu só tirei desse artigo, o oxalato, aparentemente um inconspícuo, né, um desprezível pequeno ácido de carbólicos, é uma das toxinas urêmicas
das 20 principais toxinas urêmicas, das 150 ou mais que tem, com maior aumento relativo na uremia. Ou seja, ele é muito retido com a uremia. Isso faz as pessoas pensarem se ele não pode ser uma toxina urêmica responsável por algum tipo de malefício para esses pacientes que dialisam. Esse é um estudo alemão, do Charité, é uma análise pós-hoc do estudo da atorvastatina, o 4-day study. Pegaram 1.255 pacientes, está lá o atorvastatina e não atorvastatina, são todos pacientes dialíticos, diabéticos, são 548 pacientes, não, desculpa, 548 no segmento de 4 anos evoluindo para óbito, e aí sendo que desses 548, 139, ou seja, 25%, morreram de morte súbita, e nesse segmento de 4 anos. E aí esses autores foram ver vários desfechos cardiovasculares, inclusive a morte súbita. Eu não vou chatear vocês com isso, eles tinham em freezer guardado o nível de oxalato plasmático, o soro, e dosaram o nível de oxalato plasmático, dividiram em quartis, todos eram renais crônicos, então não tem 1 a 3 milimolar de oxalato, tem 20, 30, 40, então aqui tem primeiro quartil menos de 30, 30 a 40, 40 a 60 e mais de 60. Lembrar que peroxalose primária faz 80, 100, a partir do nível de saturação, de hipersaturação do oxalato. Então, o renal crônico não fica depositando grosseiramente nos tecidos, mas fica com níveis muito próximos da supersaturação. Obviamente, o quartil maior aqui do nível de oxalato tem mais comorbidade cardiovascular, mas corrigindo para isso tudo, ainda não, vou corrigir já. Parece que alguns eventos cardíacos são mais prevalentes, foram mais prevalentes no último quartil do nível de oxalato. De maneira que, quando você faz uma regressão de Cox, você consegue ver que o último quartil comparado aos demais, ele tem, às vezes parece cruzar a linha do 1 aqui do neutro, mas para evento cardiovascular, para morte com insuficiência cardíaca e para morte súbita cardíaca, tem aqui um efeito de aumentar o hazard de 2 até 3, com intervalo de confiança grande, mas tem, aumentar o risco de morte cardiovascular naqueles que têm oxalato maior. Se você pensar no oxalato como uma variável contínua, né, com efeito dose dependente, se eu subir meu nível de oxalato aqui para evento cardiovascular, aqui para morte súbita, eu vou aumentando, né, mas ainda dentro do intervalo de confiança que pode ser mentira, posso estar aqui e não ser verdade. Mas a partir do momento que eu passo de 70 a 80, eu cruzo, mas provavelmente antes pode ser verdade, não quer dizer que não seja verdadeiro aqui, eu cruzo a linha do 1 e aumenta muito o meu risco. A mesma coisa aqui para a morte cardíaca, né? A partir de 70, 80, aumenta muito o meu risco de morte súbita. Sugerindo que o oxalato pode também ser um fator de morbimortalidade cardiovascular e urêmica. Além do mais, esse é um estudo que foi também uma coorte derivada daquela coorte CRIC, com 3.123 pacientes, estágio 2 a 4 de doença renal crônica avaliando risco cardiovascular. O período de inclusão foi esse aqui, e a análise foi 15 anos depois, até mais, 10 a 15 anos depois. Os desfechos foram para esse tipo de abordagem, vendo a excreção de oxalato urinário, o risco de progressão foi a queda de filtração de 50% ou ir para diálise. E olha que interessante aqui, aqui são os quintis, né? Você tem quintis aqui da excreção urinária, tem paciente que tem aqui nível mais alto do que é recomendado, tem 27 a 102, 21 a 27, geralmente deveria ficar abaixo de 30 a 40. Vamos pular aqui rapidamente. E aí, quando você olha na regressão logística de Cox, você vai ver que o risco de progressão e de disfunção crônica necessidade de diálise, comparado ao quintil 1, para cada quintil que eu aumento um pouquinho o meu risco para rasa de 2, chegando a quase 3 aqui do quintil 5, comparado à referência que é o quintil 1 de excreção urinária de oxalato. Ou seja, excretar mais oxalato urinário, se eu sou um renal crônico, me traz um risco de uma progressão, considerando todos aqueles aspectos inflamatórios do oxalato no rim, é uma possibilidade que isso não tem uma associação, é uma associação, não tem obrigatoriamente uma causalidade, mas tem uma plausibilidade biológica. Isso, não vou entrar em detalhes, isso aqui é o quinto ao terceiro quintil comparado ao primeiro e o segundo, mostrando que, mesmo nos subgrupos, para a maioria deles, o efeito persiste
de risco de progressão. Uso estatina, não uso, com proteinúria, sem proteinúria. E aí, o que eu faço? Dá para tirar o oxalato? O oxalato sai facilmente. Esse é o nível de oxalato de alguns pacientes nesse grupo aqui, que pegou 14 pacientes que dialisavam com hemodiafiltração, por 4 a 4 horas e meia ou 7 a 7 horas e meia, e converteram, fizeram crossover e converteram esses pacientes para hemodiálise por 2 semanas e depois de volta para hemodiafiltração por mais 2 semanas. E mediu o oxalato plasmático basal, antes da diálise, no meio da diálise, após a diálise, 2 horas após a sessão. Esse é o nível de oxalato antes das sessões, bem alto, você vê que tem 50, 40, mas não menos que 20, de alguns pacientes, são pacientes representativos, sempre nível alto, mas quando eu dialiso o paciente, seja com hemodiálise na bolinha, seja no quadradinho de hemodiafiltração, seja na regular 4 horas, seja no método estendido de quase 8 horas, eu consigo uma redução, mas que não sustenta. Depois eu vou ter um rebote aqui, o paciente chega, né, os regulares ou estendidos, seja na diálise ou seja no clínico convectivo, eu chego sempre com o meu nível plasmático de oxalato, ou seja, os pacientes são, sim, expostos a níveis plasmáticos de oxalato elevados a maior parte do tempo, embora a diálise consiga remover. E, por fim, para acabar, mais um comentário que eu acho curioso, né, de tudo que a humanidade fez de barbaridade durante o Covid, essa é mais uma, né? Eu acho que o estado do Oregon, nos Estados Unidos, é como se fosse uma grande Mauá, assim, ou um Lumiar, né, Pedro? Assim, um pessoal meio alternativo. Então, o estado, o que aconteceu? Comparado ao pré-Covid, eles olharam as biópsias de nefropatia do oxalato. Comparado ao pré-Covid, no estado do Oregon, depois do Covid, o que aconteceu? Diminuiu, sumiu as hiperoxalúrias entéricas e ficou tudo de causa de ingestão. O laranja aqui. E o que foram esses caras aqui? Cogumelo, extrato de cogumelo, suplementos alimentares à base de sucos verdes e vitamina C em doses industriais, mostrando o que uma histeria coletiva durante o Covid pode ter gerado de nefropatia induzida por oxalato por ingestão, nesses casos aqui. Então, para acabar, é para dizer que a nefropatia de oxalato pode se manifestar com uma IRA ou com uma DRC, às vezes um DRC agudizado, e a incidência pode ser aí bem subestimada, né? Não dá para esperar que o doente vai chegar com a nefrocalcinose ou cheio de cálculo. Às vezes tem uma história, tem um calculinho lá, ou cristais de oxalato na urina, se tiver ótimo, mas muitas vezes não tem. E às vezes, muito frequentemente, a estatorreia, nos casos de hiperoxaluria entérica, não é nem conhecida. A partir da oxalose no rim é que você vai fazer o diagnóstico. As causas secundárias nessas que eu acabei de comentar, costumam ser negligenciadas, né, pancreatite crônica. Outro dia eu peguei um paciente no consultório, que agora eu estou alerta para isso, o paciente tinha um tumor de rim, tirou e perceberam que ele tinha 1,4 creatina e ele ficou com 2, depois tirou um rim, ou seja, ele tinha uma nefropatia. Investiguei, parecia um túbulo intersticial, pressão normal, sem edema, e tinha um pâncreas todo calcificado, e uma esteatorreia, confirmado por exame. E tinha história de cálculo, ele deve ter uma nefropatia. Não vou biopsiar, mas ele deve ter uma nefropatia crônica por oxalato de cálcio. Comecei a tratar com enzima pancreática, cálcio, para ver se a gente para o processo. O prognóstico dessas lesões pode ser bem ruim, né, em algumas situações, como a da nossa paciente, mas nos casos de exposição aguda não costuma ser tão ruim assim, mas no caso da nossa paciente foi. E a gente descobriu também que o oxalato elevado ou uma hipercalciúria mantida pode ser um fator de progressão para DRC ou mesmo de morbimortalidade cardiovascular. Que o oxalato é depurado na diálise independente do método do tempo, mas os níveis são persistentemente elevados nos intervalos, e que tem tratamento disponível para secundária, mas com efeito ainda subótimo, e que na hiperoxaluria primária as coisas estão andando um pouco mais rápido, já tem alguns tratamentos moleculares e até coisa vindo mais como enzima recombinante, coisas desse tipo. Então, eu quero acabar assim, eu espero que, não sei se para vocês contribuiu, eu aprendi muito estudando para essa paciente e para outros que viram depois. É um terreno ainda meio pantanoso e nebuloso a questão da nefropatia por cristal, né? As cristalopatias. Eu vou parar de compartilhar aqui,
estou à disposição. Bom, oi, José Mauro. Nossa, é excelente, é uma coisa assim que a gente realmente tem que ter em mente, né? Sempre, né? Eu tenho algumas dúvidas, mas inclusive eu queria abrir para perguntas de todo mundo, né? Mas uma dúvida que eu queria te perguntar, assim, você mostrou uma dosagem de oxalato, né, que foi feita, acho que nessa paciente. Em que momento ela foi feita? E vocês logo suspeitaram? Foi depois da biópsia? A Como é gente que... acabou fazendo, eu não lembro agora bem, né, se Porque estava foi alto, alguma. né, José Estava Mauro, alto, aquele... estava alto, mas depois, para nossa surpresa, não estava tão mais alto assim do que os renais crônicos. Quando eu comecei a estudar e ver que o renal crônico vive com 20, 30 de oxalato, eu percebi que o nível oxalato plasmático dela provavelmente é para doença renal crônica. E na urina, quando a gente pensou em fazer, ela já estava urinando, eu pensei, ó, isso aí para mim nem tem mais hiperoxalúria, porque tirou a carambola, né? Provavelmente o que Uhum, ela comeu de carambola precipitou, ela não tem uma hiperoxalúria mantida. A gente podia uhum, ter medido a hiperoxalúria também dela depois. uhum. Ah, mas provavelmente foi uma exposição aguda e, obviamente, eu omiti de vocês para tornar a apresentação um pouquinho mais Ah, uhum, interessante, mas de cara ela chega contando isso, que ela tinha comido a carambola e que talvez aqui, na verdade, a gente perguntou o que que houve, o que que você comeu? E ela falou, não, só comi, fizeram um suco lá, eu tomei 2, 3 copos e o Cláudio Ludes, que cuidou dela também, foi atrás e falou, cara, eu acho que isso aqui é carambola. E aí a gente ficou esperando, mas será que não é anemia, não vai resolver? Será que não foi só NTA por desidratação? Por isso que, quando deu 2, 3 semanas, a gente resolveu biopsiar para saber se ela tinha uma fibrose, uma anemia ou se tinha alguma outra doença uhum, que a gente pudesse fazer uma coisa por ela, né? uhum. Acho que a Outra Maju quer, coisa quer perguntar também... alguma coisa. Ah, vamos deixar a Maria Júlia perguntar. Qual pergunta, Maria Júlia? Não, termina aí, termina. Não, não, eu acho que até era uma coisa para provocar você, que é transplantadora, porque o José Mauro, numa das casuísticas, ele apresentou 11% dos pacientes foram transplantados, e até eu falei, nossa, qual é o preparo desses pacientes depois do transplante, né? Se tem recidiva. Eu lembro que antigamente o Elias Davineto, ele tentava transplantar os pacientes com hiperoxalúria, e A ele era Maju um vai falar com mais implante. propriedade, e talvez outros transplantadores aí. Tem uma literatura que eu não entrei, que eu mergulhei, que é toda de o que acontece quando eu deposito oxalato no enxerto. Uhum, Tem gente que deposita oxalato no enxerto, eles biopsiam muito mais do que o rim nativo, né? E acaba vendo isso aí. E já tem estudo, eu não trouxe, ficava muito grande, já tem estudo mostrando que o enxerto vai pior se você identifica se tem a hiperoxalúria maior e se precipita também. uhum, Agora, a hiperoxalúria primária se transplanta, de preferência com o fígado, mas eu acho que com essa substância nova que está aparecendo para tratar, vai ser possível transplantar só o uhum. rim, ou até evitar que o sujeito progrida para a doença renal crônica se pegar precocemente. Você conhece uma ajuda dessa literatura aí, com oxalúria A Irene, então. é um nicho muito, muito estreito. Não sei se alguém, Pedro, outros transplantadores aí, se alguém tem algum comentário. É um nicho muito específico, né? Uhum. Irene. A Maria Bom, Júlia. não, parabéns, né? Nossa, adorei, aprendi demais nessa aula. Já fiquei aqui pensando várias coisas. Nossa, vou sair pedindo oxalato para todo mundo, depois eu fiquei pensando, vou proibir carambola para todo mundo, Essa é uma boa medida. né? Mas, E o nossa, professor Jó, só um detalhe que eu lembrei agora, eu lembro que eu assisti às vezes aulas do Nestor Shore, né? Que Deus o tenha, mas ele falava, cuidado com espinafre e chá preto. Isso, né, nunca saiu Bom, da minha cabeça. chá preto, eu já curei cálculo de paciente que tomava 4 garrafas de chá preto durante o dia, numa Oh, garrafa térmica, parou de formar cálculo. é Fala, um Maju. saco deve ser, né? não, assim, muito, muito legal, assim, você saiu passeando, né, pelo oxalato. Realmente eu não tenho experiência com transplante em caso de hiperoxalúria secundária. A gente tem mais, assim, lembro mais de ter visto da hiperoxalúria primária, que aí faz o transplante duplo, né, enfim, mas da secundária realmente eu não tenho. Depois posso até procurar para a gente enriquecer mais aí, né, a discussão, Vamos mas eu atrás. realmente não sei.
Mas muito interessante, achei bem legal, assim, essa visão. Geralmente a gente pensa nisso muito em cálculo, né? Cálculo vem logo na cabeça, né? A gente pensa na hiperoxaluria entérica, enfim, faz a dosagem, e aí você trazendo esses dados, 1% de biópsia, né? Mas às vezes aqueles casos que não vem nada na cabeça é sempre uma coisa para a gente ter em mente, né? Às vezes até entrar na Um nossa, paciente no 9 no hoje, tudograma, sei lá, que a gente tem um tem. paciente no 9 hoje que fez um TMO e a creatinina está subindo. E aí, conversando com ele, obviamente não deve ser, mas conversando com ele, é que eu estou obcecado com isso. Conversando com ele, todo mundo, deve ser a Sim, ciclovir, deve ser o tacrolimus que ele está recebendo na veia, tal, ciclosporina, não sei, porque é um APO idêntico, né, um TMO. Mas eu conversando com ele, eu falei, o que é essa lapa aqui? Ele falou, doutor, você não sabe. Fizeram uma barbaridade comigo, eu perdi 50 centímetros do meu intestino. Eu já falei, opa, então, o cara talvez seja um sabe, e ele fala que as fezes dele são terríveis, que ele nunca mais conseguiu formar bolo fecal, que aquilo tem um cheiro insuportável. Eu fiquei ouvindo aquilo e falei, bom, agora é uma ira, mas se não melhorar, sim, sim. E da gente pensar nisso, né? Sei lá, vou tentar agora exercer esse raciocínio mais. Eu lembro que a gente até discutiu o caso que foi o Vander, lembra? Aquele transplantado sim, hepático, sim. tudo. Ele fica aí com essa creatinina dele de 1,8, 1,7. Quem sabe se a gente chegasse a biopsiar aquele rim dele, a gente também não fosse achar uns cristais de oxalato lá, né? Não sei, mas era mais isso, assim, provocar e considerar mesmo da gente trazer isso mais para a prática, né? É uma coisa que eu aprendi bem, fiquei super com medo do suco da carambola agora. Acho que eu vou fazer mais medo da carambola dos pacientes. E o espinafre, né? Mas talvez, é isso que você falou é Tem interessante, mais, talvez quando eu faço o tem mais suco, alguma coisa. Ninguém concentra vai mais, conseguir né? comer É, uma quantidade enorme de espinafre, você não vai, né? Mas o suco verde tem é, espinafre, né? porque é O muito, suco verde, né? O pessoal que fica tomando um monte de suco verde e sim. tal, com vitamina C. Né? No Oregon, lá nos Estados Unidos, foi isso que aconteceu. Os caras se entupiram de suco verde, vitamina C, extrato de cogumelo, não sei o quê. Vamos ser natural, né? Vamos ser Enfim, vamos. natural. Só que não, né? Entendi. Acho que o Mas Pedro mas quer é isso. também Deve ter falar. alguma coisa a mais de Vou deixar predisposição, o que era Pedro. para ver muito mais isso, né? Era para ver muito mais. Fala, Pedro, tudo bem, cara? Boa noite. Obrigado pela sua presença, hein? Boa noite, prazer. Para quem não conhece, o Pedro aqui do Hospital Brasília. Primeiro, parabéns, aula sensacional. Acho que foi uma revisão para lá de vasta sobre o assunto. E assim, eu acho que o que chama atenção para a gente, principalmente para quem trabalha com doença renal aguda, é quanta história é importante, né? A gente que está na terapia intensiva ali, muitas vezes o paciente está entubado, o familiar não está lá, e a gente acaba com a discussão muito com intensivista, a gente não pega dado da história, vai cair ali num bolo, comunitear tudo, e o paciente depois vira renal Sim. crônico, vira um potencial candidato a transplante, e a gente de fato não corre atrás, né? Então, assim, vocês terem ido atrás e conseguiram o diagnóstico foi muito interessante. Eu já tinha visto um caso parecido no ano que eu acabei a residência, isso tem 12 anos. Foi um paciente que a gente só pegou porque depois, conversando com a família, falou, não, ele não tinha nada, foi do nada, estava comendo um monte de carambola e passou mal. Quando a família falou, depois de uma semana de diálise, que a gente caiu a ficha, aí biopsiou e veio. Tanto que no meio da apresentação eu pensei, cara, ele não falou nada de carambola, não sei tanto, cara, aí, porque eu lembrava disso, e a biópsia era igualzinha a essa, né? E depois eu nunca mais disse a minha vida também, ou nunca mais teve, a gente também nunca mais foi atrás, né? Viu e não enxergou, né? Exatamente. E apesar de eu ser Um monte de transplantador, casos que passou na nossa frente assim, a gente com certeza. E é bom para voltar. Você falou assim, como você ficou meio agora focado nisso, você começa a pensar em vários casos, pô, será que a gente podia ter tido e não perguntei? Então é muito bom a gente ver esses casos que são raros e que talvez sejam raros não pela doença, mas porque a gente deixa passar batido e não pensa, né? Você falou de hiperoxalúria secundária e transplante. Eu que sou até um entusiasta de transplante de paciente obeso e bariátrico. A gente tem alguns bariátricos com história, né, de oxalúria, mas de fato não tive nenhuma história de recorrência, enfim, de problema. Diferente de quando a hiperoxalúria é primária, é outra história. Mas de secundário, realmente, assim, eu não sei, não desconheço literatura, nunca li, mas confesso que desconheço. E só uma dúvida. Vamos supor que ali no início do quadro, no primeiro dia, você já pegasse essa história muito clara que era de carambola.
E você falou, né, mostrou que a imunidade convencional, HDF, todos tiram, mas tem o rebote. Nesse caso, um paciente em terapia intensiva, será que ele em hemodiálise contínua ajudaria a depurar e talvez melhorar mais, agilizar a resposta clínica? Não sei, ou fazer diálise diária, né? Porque talvez fizesse diálise diária para tirar o oxalato. O problema é que essa paciente, ela deve ter sido exposta e pronto, e aquilo precipitou. É um pico que ela fez, né? De absorção. Não sei se a gente teria janela para interferir. Eu acho que o que prejudicou essa paciente de fato, e aí, coitada, eu nunca falarei isso para ela, foi o fato de ela não ter procurado assistência médica. Porque ela é uma paciente, assim, ter acesso à saúde, então, mas talvez por morar lá na Ilha Bela, que é um lugar meio remoto, tem que pegar a balsa. Ela achou, não, isso vai passar, só que não conseguia nem beber água. E o que todo mundo fala é que é hidratação, para lavar esse cristal, porque como se fosse uma lise, ou como se fosse uma mioglobinúria, né? Que lavar aquilo, porque a presença do cristal no túbulo é que vai fazer absorver, vai fazer lesão interstício, lesão célula tubular. Então, se essa paciente tivesse, eventualmente, quando começou a ter diarreia e vomitar, tivesse procurado assistência médica, talvez já chegasse com 2,5 de creatinina, é possível, eu não sei, porque ela tinha uma vasoconstrição mantida pela própria cirrose, né? Então, já tinha um rim isquêmico, já tinha uma DRC, então somente talvez a gente pudesse ter prevenido essa evolução, né? Se tivesse tido a ressuscitação volêmica inicial, né? Mas é uma possibilidade. Agora, por exemplo, né, José Mauro, o que você acha, por exemplo, um paciente que chega com déficit de função renal, um quadro agudo de doença renal, e tem esse antecedente recente de ingestão de grande quantidade de carambola, né? Sem que ele tenha níveis dialíticos para indicar diálise, né? Você indica a diálise pela suspeita de uma intoxicação por oxalato, ou se você não tem acesso à dosagem, por exemplo? É difícil, né? Não sei se a gente tem essa resposta. Isso aí seria vanguarda, né? Seria muito vanguarda. Você chegar num caso que chegou em horas, vomitando, com soluço, já meoligúrica, passando mal com essa história de ter tomado, e você falar, não, faz o seguinte, está com quanto de creatina? 1,5. Aí, mas não urinou aí, não, vamos dialisar, porque quem sabe, hidratando, né? O F0, dando volume na diálise, isso é vanguarda, não sei. A gente acha que não vai ter nunca um estudo, um RCT, para testar essa hipótese, mas que talvez o nível de oxalato dela esteja alto pela absorção maciça, e talvez remover aquilo. É que, de novo, eu não sei se tem janela, né? É que nem contraste, né? Você dá o contraste, não adianta dialisar, já foi, né? Já passou, já está no endotélio lá, já está na célula tubular. Não sei se o oxalato também não é isso. Eu penso mais numa hiperidratação com lavar aquele túbulo, sabe, eventualmente até hidratar com diurético, para aumentar o fluxo urinário, para ver se faz mais sentido na minha cabeça, porque eu acho que dificilmente você vai ter uma janela tão próxima assim, né? É diferente do etileno glicol, né? O etileno glicol, o sujeito chega cego, com lactato alto, com anion gap de 50, com gap osmolar, cheio de etileno glicol, e você consegue tirar o etileno glicol, você consegue remover com diálise, e obviamente pode até prevenir uma hiperoxalúria secundária, né? Camila, acho que tem uma pergunta. Eu tenho. Oi, boa noite, Zé. Obrigada pela aula. Meu Deus, muito boa. Eu adorei assim, as reviravoltas, né? Eu falei, nossa, mas foi aquela diarreia que fez isso, então, será? Então, a diarreia não foi aguda. Um caso comum de ir uma diarreia, né? Não, mas eu pensei, nossa, mas foi a oxaluria secundária, né? Que ela tinha história de diarreia, mas não, ela tinha a carambola, além de tudo. Eu não sei se eu me perdi, na explicação, se teve isso em algum momento, mas por que tem tanta diferença na evolução quando é pela carambola e quando é entérico, que é uma coisa meio gritante, eu passei isso rápido. No caso da Mayo Clinic lá, eles mostram isso, né?
eles mostram que eu não mostrei, não tive tempo para mostrar, tem um dado de patologia lá na Mayo Clinic. Os entéricos versus exposição lá não tem carambola, mas tem orlistat, tem dieta, outras coisas. Quando é entérico, talvez por ser uma exposição de oxalato o tempo todo, aquilo tem mais inflamação e fibrose. E quando você faz a exposição maciça, você tem mais lesão tubular, mais NTA, e um pouquinho de NIA. A outra tem mais fibrose, atrofia. Então, é como se você estivesse dando lá um peteleco, né, fazendo aquela ativação inflamatória persistentemente. Né? Vai cozinhando num fogo baixo. E quando você tem a exposição para uma coisa aguda, vitamina C, suplementos e tal, aquilo faz mais um NTA e desliga depois, né? É a explicação que todo mundo dá. Onde eu li, a confirmar. Entendi, Zé. Porque na hiperoxaluria primária, eu tive um caso no transplante que ela não tinha diagnóstico prévio. Então, ela transplanta sem diagnóstico, porque isso também acontece, né? O paciente vem sem essa história. Super jovem, 20 e poucos anos. Essa é a forma mais rara que tem, né? A forma mais rara, aqueles que podem chegar na idade adulta sem diagnóstico. Essa é a minoria da minoria da minoria. Acho que é por isso que a maioria de nós aqui nunca viu uma hiperoxaluria primária, que não seja um pediatra, né? Você pegou a pontinha de um... E ela transplanta e ela perde o rim em 2 dias. É uma coisa bem dramática, assim. Paciente que recebeu até piridoxina, depois foi pensado, né? Porque aparece o cristal na biópsia. Então, mas é uma evolução, assim, irreversível. Dramática, não teve muito rápido. E aí, outra coisa que eu fiquei pensando, né? Que você não tem outra forma de diagnóstico não ser biópsia, né? Porque todos os indiretos podem ser só porque piorou o rim, na verdade. Eu acho que se você tem esse paciente que eu acabei de citar no consultório, né? Se você tem o hiperoxalúria, ele tinha 100 de hiperoxalúria, esse paciente, 100 de hiperoxalúria, miligramas a 24 horas dosado. Tinha até um citrato no pé, vai ter que dar citrato também. Além do cálcio, citrato, da enzima hepática, ou seja, um monte de remédio de uma hora para outra o cara vai ter que tomar para evitar. Mas esse cara é diagnóstico presuntivo, né? O cara tem hiperoxalúria, tem 2 de creatinina, 2 e 2 com um rim só. Não tem doença estrutural, tem um comportamento tubulointestinal, normotenso, sem edema, sequinho, urina pra caramba, só pode ser uma lesão tubulointestinal secundária. História de cálculo antiga, agora não tem um pouquinho só, pedrinha pequenininha. Então, é um diagnóstico presuntivo. Vou biopsiar um rim único? Jamais. Então, é um diagnóstico de inferência presuntiva aí de que você deve ter, vamos tratar para frear o processo. Não precisa de uma biópsia, eu acho que não precisa. Entendi. Nesse caso, pelo menos, eu não tenho coragem. Entendi. Tá bom. Muito bom. Gente, então, obrigada, né, José Mauro, e por provocar, né, tudo isso, todas essas ideias, todos esses apontamentos, né, e fica aqui o convite para as outras pessoas, a maioria acho que talvez já tenha saído, mas fica aqui para a gente fazer novas reuniões, né, Pedro? Alice, e vamos só fazer... te interrompendo, eu estou vendo Claro. Aqui o Moisés Damasceno está aí, meu amigo intensivista, lá do hospital do Complexo Hospitalar de Niterói, mudou o nome. E ele é do centro de estudos, ele trabalha com isso. Então, assim, só para provocar, não sei se o Moisés está ouvindo, ou se saiu para tomar um café, para provocar, né, Pedro? O que a gente quer aqui, e falar com o Eduardo Lima também no 9, é tornar essa reunião uma reunião que seja dos nefrologistas dos vários hospitais da rede, né? Então, já fica o convite aqui que a Maria Alice fez e eu vou fazer também, Pedro. Claro. Para algum momento vocês apresentem a reunião daí de Brasília, o Túlio possa apresentar lá de Copacabana, a Marília de Salvador, e a gente vai rodiziando, porque, sabe, a gente tem que compartilhar, é assim que nessa diversidade. Aqui o Pedro Túlio está fazendo uma coisa de ponta lá em Copacabana que a gente não sabe, você em Brasília, a Marília tem uma casuística, talvez de uma patologia que ninguém tem, que é típica de Salvador, uma experiência com a nefrologia tropical. Então, a Moisés está aí, Moisés? Viu, Moisés? Então, a ideia é você nos ajudar para fazer disso uma reunião de rede.
Está sem voz. Está fechado o microfone. Ouvindo agora? Tá me ouvindo agora? Estamos. Agora sim. Tá baixo? Só um segundo. Não, dá para ouvir, tá bom. Agora deve estar me ouvindo. Essa questão de fazer sessão, eu acho que fazer sessão em grupo, né, com os hospitais, eu acho ótimo. A gente tem conseguido fazer aí. Eu tenho conversado muito com o Eduardo, né? Então a gente tem tentado fazer, e eu acho que vocês terem começado da de nefro, que é um tipo de sessão que a gente não tem aqui, apesar de ter nefro e tal, mas nefro normalmente ela aparece na nossa sessão clínica. Mas saber que vocês estão começando é um convite lá para eu trazer a turma da nefro lá do hospital. Acho que você lembra do Alan Castro, né? O Alan que cuida lá da nefro. Dele aqui. E ele vai adorar estar junto. Então, eu vou estar correndo atrás disso aí para as próximas. Legal. Parabéns aí por hoje. E ajuda a gente a usar a logística da rede, para a gente fazer isso de maneira divulgação, usar a plataforma, para que a gente possa fazer isso com mais tração aí. Acho que você pode nos ajudar. Obrigado pela tua presença, Moisés. Prazer que você tá prestigiando a gente aqui, cara. Forte Parabéns abraço. aí a vocês. Vocês são guerreiros, hein? Até agora. Está frio aqui. Imagino. Encerramos, então? Tá bom, encerrando. Então, obrigada